Feliz sábado, irmão, feliz sábado, irmã, que vocês se sintam bem e sejam muito bem-vindos, tanto as pessoas que estão aqui conosco hoje, quanto você que está em casa, que ainda não pôde estar aqui conosco, mas terá a sua oportunidade. Eu queria apenas reforçar algumas regrinhas para estar aqui. O uso de máscara é obrigatório mesmo aqui dentro do templo, tá bom? E é preciso respeitar, pessoal, o agendamento via formulário online. Nós temos realmente um limite de pessoas para poder receber aqui, até por questão de legislação, e a gente precisa que todo mundo colabore. E para aqueles que conseguiram vir hoje, vão vir na semana que vem, a gente está pedindo que todo mundo tenha um bom senso, né? Que só tente se inscrever de novo depois de 3 ou 4 sábados, para que todos tenham a oportunidade de estar aqui, de rever os irmãos, rever o pastor, de congregar junto com alguns irmãos. Então, que todos possamos ter um bom senso, uma consciência coletiva, para que essa transição, né, da volta seja feita da melhor maneira possível. Quando você for preencher o formulário, se inscreva apenas uma vez. Deu o enviar, está ok. Aparece para mim depois no formulário, na planilha, tá? Para não ter a questão de tomar a vaga de outro. Porque quando dá o limite de 50 inscrições, o formulário, o sistema trava, tá bom? E a gente pede para trazer sua garrafa de água, porque os bebedouros estão lacrados, a gente não pode, né, ter o uso coletivo, então traga sua garrafinha de água, é muito importante. E a gente pede para os irmãos que respeitem o limite de idade, né? Até abaixo de 12 anos para baixo e de 60 anos para cima, a gente pede para ficar em casa, não porque a gente não queira recebê-los, é por cuidar mesmo um dos outros, né? A gente está tendo todo um cuidado para evitar contaminação, para evitar que os irmãos fiquem doentes, né? Vai para um hospital público, está complicado, a gente sabe disso. Então, é mesmo uma questão de cuidado, não que não queiramos a sua companhia, mas preservação da saúde e da vida, tá bom? Então, todos sejam bem-vindos, tenham um bom culto e que nós possamos ficar alegres, porque hoje é um dia feliz, é o dia de sábado. Feliz sábado a todos. É uma alegria revermos alguns rostinhos. Estou vendo alguns amigos aqui da Unidade 1, o Eric, sua família e tantos outros. A gente chega a ficar emocionado, não é? Depois de tanto tempo, louvado seja Deus. Nós vamos louvá-lo, vamos louvar com todo o nosso coração, cantando o hino 478, dizendo: Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera
Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Amém. Toda honra e toda glória a Jesus. Nós vamos cantar agora Bem Junto a Cristo, hino 392.
No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe, plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém.
Feliz sábado, amada Igreja Central de Osasco. Feliz sábado, amada Igreja do Kennedy. Que privilégio, que prazer é me dirigir a vocês neste momento. Sábado, Igreja de Osasco. Feliz sábado, Igreja Central do Kennedy. E feliz sábado, pastor. Muito obrigado, Sérgio. Desculpe quebrar o protocolo nessa ocasião, mas a Igreja Adventista separa em outubro um dia para fazer a justa homenagem ao pastor. E nós aqui da Igreja de Osasco não poderíamos deixar passar em branco essa data. Na verdade seria sábado que vem, mas por uma questão de agenda, porque sábado que vem o senhor estará atendendo o Kennedy, então nós antecipamos e estamos lhe prestando essa homenagem hoje. Muito obrigado. Nós temos uma lembrança que a Regina vai trazer, mas antes eu queria agradecer todo o empenho e dedicação nessa árdua tarefa que é conduzir um rebanho, essa responsabilidade que Deus lhe colocou, mas tenho certeza que Ele tem o capacitado você no dia a dia. Nós agradecemos por isso e pedimos que as bênçãos do Senhor possam o acompanhar todos os dias da sua vida. Eu gostaria de ler uma passagem na Bíblia. Essa mensagem, Deus ordenou que Arão desse à congregação, é a bênção sacerdotal, que está em Números 6, a partir do versículo 24. Então eu vou ler para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Que essa possa ser uma realidade na sua vida por todos os dias em que você pastorear e viver nessa terra. Amém. Muito obrigado, Sérgio. Amém. Eu queria te dar um abraço, mas vai o toquezinho aqui mesmo. Em nome da igreja, Poxa vida. está aqui uma pequena Amém. lembrança para o senhor lembrar desse dia e que Deus possa conduzi-lo de maneira tão brilhante como tem conduzido até este momento. Muito obrigado. Obrigado pelo presente, viu? Você falou da agenda, realmente na agenda da Paulistana diz que é hoje, dia 17. Eu acho que por conta de serem 5 sábados, eles acabaram postergando isso daí, e aí houve problemas de comunicação entre as organizações de Visão, União e Associação, mas eu aceito hoje, eu aceito sábado que vem, eu aceito no último sábado. Esse mês de Muito outubro obrigado. é um mês muito emblemático, né? Sem que dúvida. Já houve a data dos professores também, outra profissão, outra função também muito importante para a sociedade. E nós queremos agora concluir com uma oração, se o senhor me permite. Claro. Por favor, fechem os olhos que nós vamos orar aqui. Amado Pai que estás nos céus, a nossa gratidão por o Senhor ter cuidado das ovelhas aqui da Igreja de Osasco e também por o Senhor ter nos dado um pastor que tem essa função de nos guardar, nos orientar espiritualmente, e que responsabilidade. Pedimos que o Senhor o abençoe a cada dia, que o Senhor possa lhe dar inspiração, para que ele possa, juntamente com sua família, continuar essa obra tão grandiosa e tão importante para a tua igreja. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já as agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Regina. Agradeço à igreja pelo presente. Vocês já descobriram o meu gosto, né? Muito obrigado. Esse sapato aqui, e não estou fazendo propaganda da marca, mas eu gosto bastante dessa marca aqui, né? Muito obrigado mesmo, viu? Eu louvo a Deus por isso. E esse mês de outubro é um mês muito especial mesmo. Nós tivemos no dia 12 o Dia das Crianças, então vou falar feliz Dia das Crianças, né? Nós tivemos o Dia dos Professores no dia 15 de outubro, feliz Dia dos Professores. E o dia 22 vai ser comemorada a data do desapontamento, né, de 22 de outubro de 1844. Eu acho que eles colocam o Dia do Pastor em outubro porque é um grande desapontamento muitas vezes, né?
eu espero que eu não seja esse desapontamento para a igreja, né? Mas eu fico feliz, muito obrigado. Vocês querem ver o presente? Vocês querem ver? Então vamos ensaiar aqui. Quem está em casa talvez não vai conseguir fazer sincronizado, mas quando eu abrir, o que você faz? Vocês já foram melhores do que isso aqui, viu? A pandemia deixou vocês assim a meia fase, né? Então eu vou abrir, o que vocês fazem? Já foram mais sinceros também. Vamos lá. Deixa eu... Nossa, que chique, hein? Peraí. Vamos lá. Peraí, ainda não é o momento, tá? Tem várias caixas aqui, né? Nossa, que chique, gente. Tá bem embrulhado. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gostei. E é a minha cor favorita, né? O azul, acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto de azul. Muito obrigado, viu? É um azul escuro, por isso talvez você está pensando que é preto, né? Daí. Muito obrigado. Você tem bom gosto, hein, Regina? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E eu tenho orado a Deus para não atrapalhar a igreja, né? Se o pastor não atrapalhar, ele já faz uma grande coisa. Depois higieniza sua mão, viu? Porque eu peguei aqui. Se o pastor não atrapalhar a igreja, ele já faz uma grande coisa. Então a minha oração é, Senhor, que eu não atrapalhe o andamento da igreja. Então, fica aqui minha gratidão e a minha declaração de amor. Eu já declarei várias vezes isso daqui. Eu amo a Igreja Central de Osasco, eu amo a Igreja do Kennedy, e para mim essas duas igrejas estão no meu coração, e eu não estou sendo demagogo, eu não quero conquistar, ganhar a sua confiança, a sua atenção, o seu amor, não é nada disso, mas assim, essas igrejas aqui, essas duas igrejas, o Distrito Central de Osasco está no meu coração, e isso é muito verdadeiro. Eu não tenho demonstrado isso apenas por palavras, mas as minhas atitudes demonstram isto. Eu sou feliz e eu sei disso. Porque geralmente quando as coisas passam na vida, é que nós olhamos no retrovisor, olhamos para o passado e dizemos assim, eu era feliz e não sabia. Pois bem, eu sou feliz e eu sei disso. Então, muito obrigado a você que está do outro lado dessa câmera, que está aí do outro lado do seu aparelho de televisão, de celular, de computador, e você que está aqui comigo. Nós temos um grupo, a gente pela primeira vez hoje, dia 17 de outubro, a gente está abrindo para o público, então eu fico feliz de receber você aqui na manhã desse sábado. Eu não consigo ver o sorriso de vocês, mas eu agradeço e louvo a Deus pela vida desta igreja, e que você esteja sorrindo por dentro, alegre por estar aqui na igreja. Talvez não foi a forma como você pensou, talvez você idealizou uma outra coisa, mas é o que a gente pode fazer aqui no momento, pelas regras que a gente tem. A gente precisa estar com máscara, a gente precisa estar com esse distanciamento uns dos outros, tá? Então tem todo um protocolo para entrar aqui também. Eu quero convidar você, e eu vou medir para essa câmera agora aqui, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir em 2 textos, tá? E você vai perceber que hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque eu vou ter que fazer uma dinâmica com as 2 câmeras aqui, mas eu vou ter que fazer uma dinâmica com quem está aqui também, né? Eu vou ter que olhar para você, então em algum momento eu vou me furtar de olhar para as câmeras e olhar para você, em algum momento eu vou deixar de olhar para você e olhar para as câmeras, vai ser uma coisa assim, bem natural e dinâmica, pelo menos eu espero fazer dessa maneira. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos falar a respeito do retorno de Jesus, da volta de Jesus, e eu vou abrir em 2 textos aqui. Eu vou abrir em Mateus 24 e eu vou abrir em Lucas 21. Tá? E eu vou mencionar Mateus 25 também, mas eu não vou ler, mas eu vou mencionar o capítulo 25 de Mateus. Eu convido você
a abrir a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus neste momento? Eterno Deus, nosso Pai, nosso Rei, louvado seja o nome do Senhor. Na manhã deste sábado nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia e pedimos a iluminação do Espírito Santo. Enche-me com o teu Espírito, Senhor, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Conceda o Espírito Santo também aos irmãos que estão aqui, cerca de um grupo de 50 pessoas. Conceda o teu Espírito também à audiência virtual, aqueles que estão atrás da tela de um computador, da tela de um celular, da tela de uma televisão. Conceda teu Espírito a estes também e àqueles que assistirão futuramente a este vídeo que ficará gravado. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam sempre presentes na nossa vida. E dê-me facilidade agora que irei apresentar a tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos aqui até às 11h30, então eu preciso da sua atenção total aqui nesse momento. Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 3, eu vou ler aqui neste momento. A gente tem registrado a seguinte passagem aqui. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, essa é a primeira parte aqui do sermão desta manhã, e é muito interessante porque o templo judaico, o templo que ficava em Jerusalém, ele era um símbolo da fé judaica, da religião judaica. E ele estava ali como uma construção incrível, exuberante, bela, chamava a atenção não somente dos judeus, mas pessoas vinham de outras partes do mundo para verem aquela maravilha que era o templo de Jerusalém. Os discípulos apresentando para Jesus, dá a impressão até de que Jesus não conhecia, mas Jesus conhecia. A gente tem relatos de que aos 12 anos Jesus estava lá no templo discutindo com os líderes religiosos. Mas os discípulos ali, orgulhosos daquele símbolo da fé, apresentavam o templo para Jesus, e Jesus disse: isso tudo aqui vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo que vocês estão vendo vai ser destruído. Aquilo ali causou um impacto tão grande na mente dos discípulos, aquilo ali foi tão impressivo, que eles acabaram fazendo uma pergunta para Jesus. E na verdade é uma pergunta que são 3 perguntas em uma. Os discípulos perguntaram para Jesus: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando é que o templo será destruído? Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Essa é a segunda parte da pergunta. Quando sucederão estas coisas? Quando o templo será destruído? Que sinal haverá da tua vinda? E a terceira parte da pergunta é: e da consumação do século? Os discípulos, na mente deles, eles associaram destruição do templo com a volta de Jesus e com o fim do mundo. Porque assim, o templo ser destruído era o fim de tudo mesmo. Porque o templo representava a presença do Eterno, a presença de Deus entre o povo. Eles se lembravam daquilo que Moisés havia escrito lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, e me farão um santuário
para que eu possa habitar no meio deles. E se o santuário não estivesse no meio do povo, é sinal de que Deus não estava no meio do povo. E se Deus não estava no meio do povo, aquilo era o fim. Era o fim de tudo. Os discípulos associam destruição do templo de Jerusalém com volta de Jesus e com o fim do mundo. E por que eu estou pregando esse sermão aqui? Ele tem como título Nossa Única Esperança. Nossa única esperança. E eu já vou adiantar aqui o que eu quero dizer. Nossa esperança não está nos sinais. Jesus começa a discursar aqui e ele vai falar uma série de sinais. Nossa esperança não está na questão do tempo. Nós não sabemos quando Jesus voltará. O objeto da nossa esperança é a pessoa de Jesus. E eu vou desdobrar isso tudo que eu estou falando. Convido você para ler comigo agora Lucas, capítulo 21. A gente vai voltar aqui daqui a pouco em Mateus 24 e 25 também. Eu vou mencionar, não vou ler o 25, mas Lucas, capítulo 21. A gente encontra aqui a partir do verso 5 a mesma descrição aqui que foi feita lá no 24, a partir do verso 5 do capítulo 21 de Lucas, nós encontramos: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui você está percebendo que é a mesma coisa que está lá em Mateus 24, é o mesmo discurso, com outras palavras, algumas pequenas modificações, mas é o mesmo assunto. Então Lucas 21 é o texto paralelo de Mateus 24. E do que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando da destruição de Jerusalém, sim, no ano 70 do primeiro século. Mas é interessante que Jesus faz aqui uma coisa que a gente chama em teologia de sensus plenior. Ele amplia a compreensão daquilo ali. Ele está falando da destruição de Jerusalém? Sim, ele está falando da destruição de Jerusalém. Mas ele está misturando aquele assunto com eventos escatológicos. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo profecia? Sim, Jesus está fazendo profecia, mas também ele está fazendo escatologia, que também é uma profecia, mas que se refere ao fim, às últimas coisas. E Jesus mistura esses assuntos aqui. Então ele está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, mas ele também está falando do final de todas as coisas. Até porque a pergunta dos discípulos envolvia um evento quase que imediato, né? Ano 70, mas também tinha relação com o final do mundo, com a volta de Jesus. E aí Jesus começa a relatar aqui, e ele vai dizendo uma série de sinais que vão acontecer. E eu não vou ler por uma questão de tempo, mas eu convido você a ler na sua casa, lição de casa, exercício para casa. Leia o capítulo, e você vai descobrir que tem uma série de sinais. Jesus fala de sinais gerais, terremotos, ele fala de várias coisas, mas ele fala de sinais específicos, pregação do evangelho, e ele fala de alguns sinais pontuais, né? Escurecimento do sol e da lua, queda das estrelas. Ele fala de sinais no mundo religioso, falsos cristos aparecendo. Bem, vários elementos aqui estão envolvidos. E eu quero dizer para você que a nossa esperança não deve estar nos sinais. Os sinais causam um certo vislumbre. Muitas pessoas estão focadas, estão enamoradas por essa questão dos sinais. E elas acabam quase que idolatrando. Aliás, quase não, eu estou sendo bem generoso. É um culto idolátrico ao sinal. Por exemplo, esse sinal que está acontecendo aqui com a gente agora. Está todo mundo de máscaras aqui, fora eu, que estou guardando distância de vocês de mais de 2 metros. Mas a maioria das pessoas criou, e eu vou te dizer, até no meio adventista, e principalmente no meio adventista, muita gente acabou idolatrando o sinal e falando assim: é agora que Jesus volta. Esse é o sinal da volta de Jesus. Esta epidemia, porque Lucas registra a epidemia. De fato, se você pegar aqui, Lucas 21, verso 11, diz assim: haverá grandes terremotos. E o que está escrito aí na sua Bíblia?
epidemias. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Veja, epidemias, se você perceber aqui o texto está no plural mesmo. E no grego também está no plural. Não é uma epidemia, são epidemias. E aí a gente tem às vezes uma postura um pouco triunfalista. A gente acha que vai ser do nosso jeito e a gente acha que vai ser com a gente, porque nós somos os personagens centrais dessa história do grande conflito. É isso que muitas vezes a gente pensa. Eu não estou dizendo você, tá? Eu não estou dizendo você que está em casa aí. Eu estou dizendo que, de uma forma geral, existe esse senso de que vai acontecer comigo, e se eu não estiver na cena, se eu não estiver no palco, a coisa não vai se desenrolar. E não é verdade. Epidemias, já aconteceram outras. 1918, gripe espanhola, foi uma pandemia. Aliás, não foi só uma epidemia, foi uma pandemia, porque foi no mundo inteiro. Década de 80, AIDS, foi uma pandemia. É claro que a forma de contrair a AIDS é outra forma, mas foi uma pandemia. E o coronavírus, a Covid-19, né, é mais uma dentre as epidemias. Então a gente não deveria se surpreender. Muitos criam um culto idolátrico ao sinal. Ao sinal. E o sinal não é o objeto da nossa esperança. Tampouco o tempo também. O tempo não é o sinal. Olha só, vamos lá para Mateus 24 de novo. Eu falei que a gente ia voltar lá, vamos lá. Mateus 24. Agora a gente vai para o versículo 25. Mateus 24, verso 25. Mateus 24, verso 25. Perdão, verso 32. Falei errado aqui. Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Veja só, a questão do tempo conta? Claro que conta. A questão dos sinais conta? Claro que conta. Senão Jesus não teria dito. O que são os sinais que Jesus anuncia? Eles são como placas numa estrada. Se eu for daqui de Osasco para Campinas, como é que eu sei que Campinas a cidade está ficando próxima? Primeiro, porque eu tenho noção da distância. Eu, Antônio, tenho noção da distância de quantos quilômetros é daqui para Campinas. E segundo, que eu sei esse caminho de cor e salteado. Eu sei a paisagem, eu sei que árvores tem no caminho. Claro, não com todos os detalhes, mas eu tenho uma noção, um panorama, uma imagem panorâmica de como é o cenário daqui para lá. Eu pego aqui a rodovia dos Bandeirantes e eu vou pela estrada dirigindo e eu sei que está próximo à cidade de Campinas, por conta da paisagem, mas também por conta das placas que estão no caminho, sinalizando Campinas a tantos quilômetros, ou então, quilômetro tal da estrada, eu já sei que Campinas fica em tal quilômetro, eu sei que Campinas é a cidade que está ficando próxima. Então, os sinais, eles realmente são importantes, mas eles não são o objeto e o objetivo final. O meu objetivo final é Campinas. Não é a placa, compreende? O sinal é importante, claro que é, Jesus falou a respeito dele, mas a gente não tem que criar um culto idolátrico ao sinal. A gente não tem que falar assim, é agora que Jesus volta, porque, veja, Jesus pode voltar a qualquer momento. É claro, eu sou um pastor adventista do sétimo dia, e eu sei dos eventos escatológicos, eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer. No entanto, essas coisas elas podem acontecer rapidamente. Então, o texto aqui fala a respeito do tempo, ou seja, observem a natureza, Jesus está dizendo. Ele fala da parábola da figueira, né? Vocês sabem que o verão está próximo, né? Quando os ramos se renovam, as folhas brotam.
Então, essa sinalização indica que o tempo está próximo. Mas o próprio Jesus disse no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus é muito claro que a questão de tempo, do quando Jesus voltaria, estava reservada para a Trindade. Alguém pode dizer assim, pastor, mas está escrito que nem o Filho sabe. Bem, você tem que entender o seguinte, Jesus não perdeu os poderes dele, mas ele suspendeu temporariamente o uso deles enquanto ele esteve encarnado aqui. Então, naquele momento de encarnação, é claro que ele não sabia. Ele não fez uso dos seus poderes, mas Jesus sabe o dia e a hora. Ele sabe quando. E há quem diga ainda, fala assim, pastor, a gente não sabe o dia e a hora, mas o mês e o ano a gente pode saber. Bem, impossível isso. Ellen White é muito clara que depois de 1844 não haveria profecia de tempo. A última profecia de tempo termina em 1844 com os 2.300 anos e ponto final, não tem mais como a gente fazer profecia de tempo. Ah, pastor, mas dá para saber. Veja, muito cuidado, há também um culto idolátrico à questão da cronologia, do tempo. E tem gente que faz conta e fala assim, ó, Jesus vai voltar a tal data, Jesus vai voltar aqui quando se completarem os 6.000 anos de pecado nesse mundo. E como que dá para você saber quando é que vai se completar os 6.000 anos de pecado? Complicado isso. Veja, a gente não pode transformar isso, até porque Jesus várias vezes repete, verso 44 do capítulo 24, ele fala assim, por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus aqui menciona várias passagens aqui dizendo, olha, vocês não sabem, capítulo 25, verso 13, eu disse que eu não ia ler, mas eu vou ler aqui, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Jesus repete isso daqui, olha, cuidem com isso, vocês não sabem quando vai ser, vocês não sabem quando vai ser. Jesus dá os sinais, mas ele fala assim, não tem como saber quando vai ser. Não tem como saber. Agora, interessante, e aqui eu não vou ler por uma questão de tempo, mas se você perceber, Jesus, logo depois que faz o discurso, ele conta 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira parábola está aqui no capítulo 24, dos versos 45 a 51. É a parábola do servo bom e mau. Essa parábola. Depois ele conta uma segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25, dos versos 1 a 13. E depois ele conta a terceira parábola, que é a dos talentos, que está do verso 14 até o verso 30. Olha que interessante. Leia em casa essas parábolas. E você vai descobrir o seguinte. A que se referem essas parábolas? Primeiro ele conta, e eu vou por alto aqui mencionar, a parábola do servo bom e do servo mau. Né? E ele começa assim, eu vou ler só um pedacinho aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Veja, ele está falando aqui da história de um senhor que confiou a um servo o cuidado dos outros servos. Compreenderam? E ele falou assim, bem-aventurado quando o Senhor vier achar esse servo fazendo assim, cuidando dos outros. Aí ele fala aqui, e eu falei que eu não ia ler, né, mas pastor tem dificuldade de não ler texto bíblico, né? Então, mas eu vou ler aqui, olha, em verdade vos digo, verso 47, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Veja, é o mesmo servo. Ele tem atitudes diferentes. Aliás, Jesus está apresentando possibilidades diferentes da atitude desse servo. Mas se por acaso ele disser assim, meu senhor demora. Está vendo? Questão de tempo.
envolvida aqui. Olha, meu senhor vai demorar. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Do que essa parábola está falando? Veja, Jesus aqui, ele fala dos sinais, ele fala da questão do tempo, mas ele foca em outra coisa. Ele não foca no sinal, ele não foca no tempo, ele foca na atitude do servo. Ele fala assim, esse servo, ele pode ter uma atitude de cuidar dos outros. Bem-aventurado ele é, né? Ele é fiel e prudente. Ele é chamado desse jeito aqui. Mas ele também pode ter uma outra atitude, ele pode começar a espancar aqueles que estão sob os seus cuidados. Ele pode ter uma atitude de opressão para com aqueles que estão debaixo da sua tutela. Você está vendo o que tem a ver com atitude? Se você ler a parábola aqui das 10 virgens, você vai encontrar a mesma dinâmica. Você vai encontrar 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, elas têm lâmpadas nas mãos, e elas estão aguardando o noivo, o cortejo nupcial no caminho, e o noivo demora. Tá vendo? Novamente a questão do tempo, ele demora. O Senhor também parecia demorar-se para aquele servo, né? Ele demora, o noivo demora para passar. Todas as 10 virgens dormem. Não são 5 que dormem, as 10 dormem, todas as 10. E veja, aqui fica uma lição para a gente, em algum momento da vida, você também pode ter dado uma cochilada na sua caminhada espiritual. Veja, não estou dizendo que você pode cochilar, que você está autorizado a ter essa sonolência espiritual, não é isso. Mas eu estou dizendo que humanamente é possível que isso aconteça, e Deus entende quando isso acontece. No entanto, só 5 estavam preparadas, tinham azeite de sobra. As outras só tinham azeite para o gasto. Só 5 tinham azeite de sobra. E aí quando o noivo passou, somente essas 5 foram para a festa. Novamente, a parábola aqui tem a ver com a atitude daquele que espera. O servo que espera o seu senhor chegar, pode ter a atitude assim, meu senhor, eu vou cuidar bem, eu vou cumprir a ordem que ele falou. Eu vou cuidar bem dos meus conservos. Eu vou cuidar bem daqueles que estão debaixo da minha responsabilidade. Mas ele também pode ter a atitude, ele vai demorar. Então ele passa a espancar aqueles que estão sob a responsabilidade dele. Aqui também a mesma coisa acontece, não é um espancamento que acontece, mas assim, ele vai demorar, então vamos dormir. Só que a diferença aqui é que o grupo das 5 prudentes tinha feito reserva de azeite. Isso tem a ver com atitude. A atitude da espera. E a terceira e última parábola que Jesus conta tem a ver com os talentos. O texto diz aqui no verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e ao segundo, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 multiplicou aquilo. O que recebeu 2 multiplicou aquilo, mas o que deu 1 escondeu. Ele falou assim, eu não vou, eu só recebi 1, eu vou guardar isso daqui e não vou gastar, mas também não vou multiplicar isso. Tem a ver com atitude. Atitude. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente aqui, com essas 3 parábolas? Que o importante não é saber que sinal vai acontecer. Tem um livro chamado O Futuro, é um livro de cunho teológico. Ele foi escrito por
teólogos da Igreja Adventista, e ele no prefácio, pastor Amin Rodor, ele faz o prefácio do livro, e ele fala o seguinte, que para os adventistas, o importante não é o que está vindo, mas quem está vindo. Presta atenção nisso aqui. Para os adventistas, o importante não é o que está vindo, mas quem está vindo. E me permitam acrescentar alguma coisa nessa frase do pastor Amin, se bem que ela está impecável, mas eu vou acrescentar alguma coisa a mais. Para os adventistas do sétimo dia, o importante não é o que está vindo ou quando o que está vindo virá, mas quem está vindo. A gente se preocupa muito com o que vai acontecer, quando vai acontecer, mas a gente se esquece do foco, que é quem está vindo. É isso que importa. Eu vou te dizer uma coisa, você pode saber as profecias de cor e salteado. Você pode saber a ordem escatológica dos eventos finais. A ordem cronológica dos eventos finais. A ordem cronológica da escatologia. Você pode saber. Mas se você não amar ao Senhor que lhe deu essa revelação, vale nada. O diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, mas mesmo assim continua sendo o diabo. O diabo é melhor teólogo do que você, do que eu, do que qualquer um, mas ele continua sendo o diabo. Não é o acúmulo de informações, não é o repertório que você tem que vai mudar você. Eu vou te dizer, se você soubesse a data da volta de Jesus, se lhe fosse revelada a data da volta de Jesus, é bem possível que você faria mau uso dessa informação. E desculpa falar você, assim, você está entendendo? Eu não estou atacando você, não estou atacando ninguém. Eu só quero ser impressivo nesse momento aqui. Ter as informações não é sinônimo de que o nosso coração serve com humildade, com sinceridade, com devoção ao Senhor que nos revelou todas essas coisas. O Senhor do servo deu uma orientação aqui. Qual foi a atitude dele? Bem, podia ser de cuidado com os outros, mas podia ser de espancamento, de hostilidade para com aqueles que são iguais a ele, para com seus pares. As virgens aqui, elas não sabiam quando o noivo viria. Mas veja, é imprudente entrar numa espera sem ter a atitude correta, a atitude de preparo. Os homens aqui, os servos que receberam os talentos, dois tiveram a atitude correta de multiplicar aquilo ali. E o outro falou, não vou fazer isso, vou guardar, vou deixar aqui, não vou aumentar esse tesouro aqui para o meu. Jesus, ele foca na atitude da espera. E é isso que eu queria, eu quero terminar aqui, 11h20. Quero voltar para Lucas. Você viu que a gente está brincando aqui dentro do texto bíblico, indo lá e indo cá. Vamos lá para Lucas. Uma brincadeira saudável aqui, né? Gostosa. Olha só. Lucas 21, versos 25 em diante. Olha só o que está escrito e eu termino com isso. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção
se aproxima. A minha pergunta nesta manhã, 11h20 da manhã, sábado, qual é a sua atitude diante de você? Aqui nós temos duas atitudes opostas, contrastantes. Nós temos aqui homens que desmaiarão de terror, mas nós temos um grupo que vai erguer, que vai exultar e erguer a cabeça. Qual vai ser a sua atitude diante? Tenho certeza que causou muita perplexidade para todos nós. Essa situação, o mundo viveu. Causou muita perplexidade. Mas se você avaliar e analisar a profecia como ela deve ser avaliada, olhando para a pessoa de Jesus, vai exultar. Você vai erguer a cabeça. Atitude. Enquanto ele não vem, o que você faz? Qual é a sua atitude? Alguns desmaiarão de terror. Outros exultarão, erguerão a cabeça, esperando o Senhor. Esperança, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é um antídoto contra desânimo e desespero. A esperança é um antídoto contra desânimo. Você focar na pessoa de Jesus, ele sim é o objeto da nossa esperança, ele é o centro da nossa esperança, aliás, ele é a nossa única esperança. Se você focar nele, certamente um antídoto para ânimo. Deus te abençoe. Prece. Deixa Cristo, grande mestre, envolver-te com amor. Abre o coração e escuta a sua voz. Muitos problemas que te trazem a tristeza e a dor não terão lugar se Cristo em ti morar. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Ó, canta agora a melodia que enternece o coração, com louvor suave e doce ao Senhor. Se toda lágrima e tristeza hão de desaparecer, hás de ter mais vida em Cristo Salvador. Cristo,
você a inclinar a sua fronte, a orarmos neste momento. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado pelas muitas bênçãos recebidas no dia de hoje. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sempre presentes em nossa vida. Obrigado pela Tua palavra. Ela fora aberta e dela emanou vida para cada um de nós. Abençoe as amadas igrejas Central de Osasco e do Kennedy. Cuida, Senhor, do Teu rebanho, do Teu povo, e que tenhamos sempre a atitude correta enquanto esperamos, enquanto o Senhor não vem. Que possamos esperar da maneira adequada, que possamos esperar com esperança. Aliás, que possamos esperançar, espalhar essa esperança para outros enquanto o Senhor não vem. Por Jesus, oramos. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado, que o eterno Deus cuide de você.